Oi, pessoal! Hoje eu vou entrevistar o Luciano Duarte, aprovado no concurso do ICMS Santa Catarina para o cargo de auditor fiscal na área de tecnologia da informação, em quarto lugar. Oi, Luciano, parabéns por essa conquista, bem-vindo ao Estratégia. Oi, Renata, obrigado. E a gente também vai lembrar que o Luciano foi aprovado em segundo lugar no concurso da Cefaz Bahia, também para auditor fiscal na área de tecnologia da informação. Duas aprovações aí expressivas e a gente vai conhecer então um pouquinho mais do Luciano para saber qual foi a caminhada dele para conseguir esses êxitos aí. Luciano, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade. Eu sou de Jequié, interior da Bahia. Eu sou natural daqui. Eu tenho 37 anos e sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia. E você chegou a trabalhar na iniciativa privada? Como é que foi a decisão de estudar para concurso? Eu trabalhei durante muito tempo na iniciativa privada. Na verdade, a opção de fazer concurso sempre teve sobre a mesa, né, para mim. Eu tinha, assim, mais ou menos duas opções que eu vislumbrava. Ou prestar concurso público, ou então, na iniciativa privada, montar minha empresa, algo assim. E aí foi o que acabou acontecendo, né? No início, eu tinha esses dois focos, aí eu alternava períodos que meu foco era estudar para concurso. E geralmente eram períodos curtos, né, pós-edital e tal, e períodos que eu me dedicava à minha carreira na iniciativa privada. Aí eu fui nessa toada aí até 2011, mais ou menos, que foi quando eu fiz meu último concurso nessa primeira fase de estudos. Aí nessa fase eu fui aprovado para alguns cadastros reserva e um deles foi o de analista de controle externo do TCE de Sergipe. Aí eu até cheguei a ser nomeado em 2014, mas desde 2011 eu tinha abandonado essa fase, ainda tinha já desistido de concurso, aí acabei nem assumindo. Quando foi em 2018, no início de 2018, eu resolvi voltar a estudar para concurso. Eu sabia que os rumores da Cefaz Bahia estavam cada vez mais fortes, né? E aí, aliado a um tempo maior que eu passei a ter por conta das minhas atividades na iniciativa privada, eu decidi recomeçar a estudar para concurso. Essa foi a segunda fase minha de estudo para concurso. Aí, em 2018, você já definiu logo a área fiscal, que você iria focar nisso. Como é que foi, então, o seu início de planejamento aí para esse projeto? Exatamente. Como o boato de que teria a Cefaz Bahia e ainda teria vagas para TI, isso me motivou bastante a estudar, porque é uma área, assim, um cargo de auditor fiscal que tem uma carreira boa, uma remuneração legal também. Então, isso me motivou muito a novamente pegar os livros, né, os PDFs e começar a estudar. E como você conheceu a estratégia? Eu conheci pela internet mesmo. Como eu estava muito tempo desligado dos concursos, então eu tive que recomeçar do zero a caminhada. Então eu pesquisei na internet mesmo, porque eu nem tinha tanto contato com outros concurseiros, eu tinha contato com alguns concurseiros da própria família, mas aí eu decidi começar do zero, né? Eu pesquisei sobre materiais, sobre cursinhos, como é que estava funcionando assim naquela época. E aí, um dos retornos dessa pesquisa foi o estratégia. E outra coisa que contribuiu também para conhecer melhor a estratégia é, foram justamente esses vídeos dos aprovados. Eu gostava muito de ver esses vídeos. Já me imaginava no dia que eu estaria do outro lado, né, igual eu estou aqui hoje. E aí eu via o que eles falavam, o que os aprovados falavam, o que eles faziam, quais as técnicas que eles utilizavam. Aí eu comecei a aprender melhor sobre os cursinhos disponíveis, sobre os materiais, como é que eles estudavam, para tentar já começar da maneira certa, né? Já aprender com os erros desses aprovados. Então, você fez uma pesquisa aí profunda para já tentar otimizar o seu tempo de estudo, né? Implantando técnicas mesmo e não ficar ali perdido, depois de um tempo entender que estava já fazendo tudo errado e ter que modificar. Então, como é que foi esse seu início ali em 2018? Você tinha quanto tempo para estudar? Como as minhas atividades profissionais, elas requeriam de mim poucas horas por dia, então eu pude dedicar uma quantidade legal de horas
Então, no pré-edital, eu estudava 6 horas líquidas por dia, assim, na média. E aí, nos pós-editais, eu aumentava para umas 7 horas, 8 horas líquidas por dia. E aí você cronometrava, então, essas horas líquidas? Sim, cronometrava, justamente vendo esses vídeos dos aprovados e tal, eu via que tinha esse conceito aí de horas líquidas, né? O pessoal anotava a hora que começava e aí, quando levantava para ir no banheiro, eu pausava, fazia outra coisa, e tinha que ter esse conceito. Eu já comecei o estudo já anotando as horas líquidas, então já tinha já tudo certinho anotado. Aí eu já Certo. comecei com um plano de estudos, né, ciclos. Então você já montou um ciclo e já de cara você conseguia fazer esse tanto de horas líquidas ou você foi com 1 hora, 2, aumentando até chegar nesse tanto aí Olha, maior? eu já comecei próximo a isso, porque eu estava bem motivado mesmo com essa oportunidade da Cefaz Bahia. Eu vi assim como uma oportunidade, inclusive, de continuar na Bahia, porque sempre evitei fazer concurso para fora da Bahia, justamente porque minha intenção geralmente era ficar aqui mesmo, né? Então eu me motivei, eu vi que era uma excelente oportunidade, porque é uma área boa, área fiscal, e tinha a minha especialidade. Então, já comecei já certinho, já motivado, já fazendo quase essa quantidade de horas por dia. Eu só não conseguia por motivos alheios à minha vontade, tipo quando eu tinha algum compromisso profissional ou então algum tipo de emergência, mas no que dependia de minha motivação, eu conseguia levar essas 6 horas tranquilo. Então você conseguia conciliar ainda com um trabalho e ter um bom rendimento nos estudos. E aí você tinha os ciclos, quantas matérias por dia você estudava? Olha, eu comecei com poucas, mas assim, poucas, mas não uma ou duas, igual é comum de alguns alunos começarem a estudar assim, né? Então, isso também já foi uma vantagem, porque eu sabia que o pessoal que estudava mais sério, assim, eles colocavam mais de uma matéria por dia, né? Porque são os ciclos, né? Então, eu comecei com as matérias de TI e as matérias que são básicas, né? Você tem que saber, que é português, constitucional, administrativo, porque com certeza ia cair. Além dessas, eu coloquei tributário e contabilidade. Então, eu fiz 5 matérias básicas assim da área fiscal, mais TI. Aí eu fui conciliando de acordo com que eu ia entendendo e evoluindo nas matérias, eu adicionava outras não tão importantes quanto essas do ciclo inicial. Mas, assim, no pós-edital de Santa Catarina, eu cheguei a estudar no mesmo ciclo, assim, semanal, 17 matérias. Muita matéria mesmo que é exigida aí na área fiscal. E assim, quais materiais funcionavam melhor para você? Eu gostava muito do PDF. O PDF, eu acho que tem uma vantagem sobre o vídeo. Primeiro que eu consigo estudar o mesmo conteúdo em um PDF, assim, consigo estudar mais rápido no PDF do que esse mesmo conteúdo num vídeo. Eu preferia estudar no PDF. Então eu utilizava os vídeos mais como assim, como uma fuga no caso de eu não conseguir entender algum assunto específico, alguma matéria específica. Aí eu corria lá para os vídeos, mas a maior parte do estudo foi no PDF. Exceto no iniciozinho, quando eu não tinha essa maturidade de saber que para mim funcionava melhor o PDF. Eu comecei algumas matérias pelos vídeos, mas foi logo no iniciozinho. Logo eu percebi que para mim funcionava melhor o PDF, até depois para revisar é mais fácil você ler um PDF mais rápido do que pegar um vídeo inteiro e sair olhando lá a parte que você está com mais dúvida. Aí você pegava um PDF, você grifava, chegava a fazer algum tipo de anotação, resumo, mapa mental? No início da preparação, isso também foi um erro. Eu cheguei a fazer resumos, mas logo eu vi que eu perdia muito tempo no resumo, porque era o início, eu não sabia direito o que era mais importante, o que valia a pena colocar no resumo. Aí eu larguei de mão, quando eu vi que eu estava perdendo tempo. Eu foquei mais no PDF, eu fazia anotações, eu marcava o PDF, e facilitava depois quando eu voltava a ele. Já tinha a marcação bonitinha, algumas anotações no próprio PDF mesmo, e aí eu ia levando. Eu deixei para fazer algum tipo de anotação minha mesmo, algo parecido com um resumo, mas no final, quando eu estava mais bem avançado
no estudo, né, em alguma matéria. Então, nessa hora, eu já sabia quais eram os assuntos mais importantes, os assuntos que valeria a pena eu colocar separado e dedicar um pouco mais. Eu já tinha maturidade suficiente nessa matéria. Nesse momento, né, mais avançado de estudo, é que eu pegava e anotava o que eu estava com mais dificuldade, que era decoreba, e valia a pena colocar separado. E as revisões, como você organizava? Olha, as revisões, eu não cheguei a fazer um ciclo de 24, 7, 30, igual tem, nem aquele 4.2. Eu revisava mais ou menos igual é feito nas trilhas estratégicas. Eu começava a estudar a aula, e aí antes de terminar todo o curso de uma determinada matéria, eu voltava fazendo revisões. Então ficava ao mesmo tempo que eu ia progredindo nas aulas, uma nova vertente assim do estudo, ia voltando nessas aulas, revisando. E aí, são muitas matérias em área fiscal. Você começou com um certo número de matérias, foi avançando. Quando você concluía uma matéria de, por exemplo, direito constitucional, você estudava tudo que é cobrado geralmente em área fiscal. Aí você inseria outra matéria e essa ficava em modo revisão, só questões. E foi Essa assim, ficava em revisão. E como certo? é que eu tratava a matéria depois que eu terminava o conteúdo dela? Eu dividia em duas linhas o estudo dela. Uma linha é uma revisão linear, né, pegando PDF zero e aí lendo as anotações, e outra linha só questões, sendo que com o passar do tempo eu ia dedicando mais tempo às questões do que à leitura do material. O foco começava a ser cada vez maior em resolver questões. Então, as questões você resolvia inicialmente as do PDF, depois você intensificava a bateria de questões, chegou a fazer simulado. Como é que foi essa parte do seu estudo? Primeiro, resolvi as questões do PDF. Eu entendo que geralmente a gente tem um aproveitamento um pouco maior no PDF, porque são questões que o próprio professor que escreveu o PDF escolheu, né? Então a probabilidade da teoria já está ali dentro do PDF é maior, então é um ambiente mais controlado. Então é mais propício a você partir para as questões inicialmente, porque são questões provavelmente que têm uma didática melhor, tem o próprio comentário do professor que você aprendeu a matéria. Passado uma vez pelas questões do PDF, aí eu partia para o sistema de questões. E aí no sistema de questões é um ambiente menos controlado, né? Tem questões que são mal elaboradas, tem questões, às vezes, de um assunto que só caiu uma vez e nem valeria tanto a pena. Mas, assim, é bom porque você começa a ter mais contato com questões e a aprender qual é a pegada da banca, né? Começar a pegar uns macetes da própria banca. Chega a um ponto em que você já, quando ela começa a falar de um enunciado, você já entende o que ela quer daquela questão e aí você começa a Exato. No marcar cada início, vez mais certo, né? chega um ponto que você faz tanta questão que no início do enunciado você está lendo, já está batendo o olho na resposta para procurar qual é a provável resposta que deve ter ali, porque você já conhece o estilo da banca. Então, por isso que é importantíssimo você resolver muitas questões na preparação. E aí, quando saía um edital, você incluía as matérias novas, assim, de cara, todas, e deixava as que você já tinha estudado com um tempo menor? Como é que você fazia? Primeiro, quando saiu o edital, eu fazia uma análise do custo-benefício de cada matéria, né? Eu levava em consideração o peso delas e qual o meu conhecimento nessas matérias. Eu gostava também de verticalizar, né? Pegar os assuntos todos, verticalizar, ver o que eu já estudei, o que eu não estudei. E aí, as matérias que tinham maior peso e que eu tinha um menor conhecimento, eu já incluía para estudar já de imediato. Porque o que eu já sabia, eu mantinha, né? Era só manter o estudo. E aí, o que era novo, eu priorizava para ir incluindo o que eu não sabia e o que tinha maior peso. Porque tem matéria que não vale a pena você dedicar tanto tempo assim, né? Dependendo do edital. Ainda mais como foi lá em Santa Catarina, que foram muitas matérias e algumas matérias tinham um conteúdo muito extenso e um peso pequeno na prova. Economia, por exemplo, eu cheguei a me dedicar porque eu estava com bastante tempo e como eu já vinha estudando para a área fiscal, então as matérias mais importantes eu já sabia, né? A maior parte de TI eu já tinha estudado, legislação
Eu sabia a legislação estadual, e aí eu comecei a focar na legislação específica de Santa Catarina, mas as matérias mais básicas assim eu já sabia. Aí eu tentei até pegar a economia e estudar ela toda, mas de fato acabou que nem valia tanto a pena, não valeu tanto a pena eu ter dedicado tanto tempo, porque eu nem consegui bem economia, mas é o tipo de matéria que você não precisa ir bem numa prova como a de Santa Catarina. Se eu tivesse um tempo mais curto, certamente eu ia deixar a economia mais de lado mesmo. Eu só coloquei no cronograma porque eu tinha tempo, né? Eu já tinha estudado boa parte, mas senão ia ser uma forte candidata a deixar de lado. Aí você começou a estudar, então, focado em área fiscal em 2018, e a prova de Santa Catarina foi em novembro de 2018, ou seja, não deu nem um ano aí de estudos e você já conseguiu a aprovação. Como é que foi, assim, a sua decisão de prova a fazer? Porque teve esse Cefaz Goiás um mês antes, saía um edital, você falava, vou fazer esse como teste, ou não vou fazer ainda, vou fazer o que eu realmente quero, como foi? Eu comecei o estudo em março de 2018, focado na Cefaz Bahia. Então, eu peguei o edital passado da Cefaz Bahia e comecei a estudar. Nessa, estava sem edital nenhum ainda, mas tinha já tipo um projeto, alguma coisa de Goiás, já tinha as matérias e tal, então a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia sair o edital. E quando saiu o edital de Goiás, não tinha para a área de TI, área específica de TI. Mas eu resolvi fazer porque até então era o único edital que tinha. Então eu falei, eu vou aqui focar no edital do Cefaz Goiás. Aí eu comecei a estudar para o Cefaz Goiás, só que antes da prova saiu o edital de Santa Catarina. E para Santa Catarina tinha o cargo específico de TI. Aí nesse momento eu abandonei o estudo para Goiás, né? Eu redirecionei o estudo para o edital de Santa Catarina. Nessa hora eu priorizava o que era comum de Santa Catarina e Goiás, porque eu mantive minha decisão de fazer a prova. Eu achava muito importante essa experiência de prova. Tinha muito tempo, muitos anos que eu não fazia. Então, eu achava importante ir lá fazer a prova, me testar, pelo menos nas matérias que eu estava estudando. Então, português, contabilidade, tributário, nessas eu queria ir bem, eu queria me testar nessas. Então, eu fui, né, com a expectativa ajustada. Eu sabia que eu não estava indo para Goiás para fazer, assim, para passar. Eu sabia da concorrência e tal. Só que eu cheguei lá, aí foi importantíssimo essa prova, porque, tipo, lá eu tomei um baque, eu tomei uma porrada na prova, que eu só consegui fazer pouco mais da metade das questões. Não consegui fazer tudo, não deu tempo. Aí eu saí de lá arrasado, porque isso nunca tinha acontecido antes. Eu sempre conseguia terminar antes as provas, revisava, mas chegou lá, simplesmente não deu tempo. Eu cometi diversos erros, não cheguei lá com a estratégia pronta de prova. Eu comecei a fazer contabilidade, perdi um tempão em questões de cálculo, que eu deveria ter deixado por último, passado adiante na próxima questão. Então, foi importantíssima essa porrada, porque me fez enxergar a realidade, que é um nível altíssimo. O tempo de prova você tem que controlar muito bem. Então, a experiência no Cefaz Goiás foi excelente. Claro que eu não fui aprovado, eu não consegui fazer o mínimo em uma matéria de direito empresarial, civil, acho que estava junto, uma coisa assim. Eu não consegui nem fazer o mínimo. Mas eu consegui relativamente bem nas questões que eu consegui resolver. E aí, pelo menos, isso foi um alento. Assim, ó, eu tô lerdo para fazer as questões, mas pelo menos eu sei. Eu não consegui fazer aqui porque não tive tempo. Aí depois em casa eu fiz e tal. Então foi importantíssimo, porque eu pude, depois de Você Faz Goiás, eu comecei a prestar atenção no tempo que eu levava para fazer a prova e como é que eu ia encarar a prova de Santa Catarina. Eu já cheguei na prova de Santa Catarina com planejamento certinho, com a estratégia de prova toda na cabeça. Então eu sofri muito menos com o tempo de prova lá. Eu sofri, né, porque não tinha como não sofrer uma prova daquelas, mas foi muito melhor mesmo. Então foi desse jeito. Quando terminou Santa Catarina, aí eu fiquei esperando o edital da Cefaz Bahia. Porque como eu tinha ido bem, né, naqueles rankings não oficiais, eu estava com uma pontuação boa, aí eu nem consegui estudar direito para a Cefaz Bahia. Eu fiquei esperando o resultado, depois que saiu, a euforia também não deixou eu me concentrar direito, só voltei a me concentrar de verdade quando saiu o edital da Cefaz Bahia, que aí eu virei a chavinha novamente e comecei a estudar completamente focado.
Você teve um feedback muito importante aí na Cefaz Goiás, né? Era a mesma banca, FCC, viu a questão do tempo de prova, ajustou, já foi muito bem, foi aprovado em Santa Catarina e depois chegou a mais uma aprovação Cefaz Bahia. Você vê que você foi bem assertivo, né? Você conseguiu observar bem o seu desempenho nos estudos, o desempenho em prova, para chegar e passar. E como é que foi essa parte da estabilidade emocional durante seus estudos, de manter ali a rotina, né, de não deixar que os pensamentos, as dúvidas atrapalhassem o seu estudo? Eu acho que pelo fato de eu estar muito motivado, ter o objetivo muito claro assim em minha mente, isso ajudou eu ter a disciplina necessária de sentar e estudar. Eu não ficava distraído com outras coisas, pelo contrário, se aparecer alguma coisa que iria me fazer não estudar, eu já ficava chateado, ficava aborrecido, porque eu queria estar estudando para ir o melhor possível na prova. Então, essa parte emocional foi bem tranquila, por conta disso, né? Eu não cheguei a ficar anos e anos estudando, aí isso ajuda também, né? E também não tive tanto tempo de estudo pré-edital. Eu comecei a estudar, a motivação lá em cima, né, início de estudo, e logo em seguida já saiu o edital. Então, acho que isso também facilita muito, né? Quando você tem uma prova no horizonte, é muito mais fácil, muito mais motivador do que você estudar quando não tem nem perspectiva de prova ainda. E como é que foi a sua vida social nesse período? Você abriu mão totalmente ou ainda conseguia conciliar, tirar um dia de descanso para ver amigos, familiares? Eu fui um pouco radical nesse aspecto, porque eu cortei mesmo a vida social. Eu saía bem menos, só quando tinha os compromissos inadiáveis mesmo, que eu ia. Quando não tinha jeito, tinha que ir, aí eu ia, mas foram bem poucos. Eu lembro bem que na época da Copa de 2018, foi período de estudo, né? Então eu não achei praticamente jogo nenhum. Um jogo ou outro, quando passava assim, próximo da hora do almoço ou no descanso, aí eu assistia. Mas eu lembro bem o Brasil jogando e eu no quarto lá trancado estudando, só via os fogos quando o Brasil fazia gol. Aí eu olhava lá, via rapidinho, voltava para o estudo, mas eu fui bem rígido nesse aspecto. E, assim, separava um tempinho, claro, para higiene mental, para assistir um filme, uma coisa assim, mas, assim, bem reduzido comparado com o normal, né? E como foi quando você viu seu nome na lista de aprovados de Santa Catarina? Você falou que teve um pouco de euforia, mas o que significou para você? Significou, primeiro, assim, a estratégia deu certo e está dando certo. E ainda tem mais um objetivo, que é esperar a Cefaz Bahia. Mas, assim, primeiro foi uma surpresa, né? Porque eu fui fazer a Santa Catarina mais como aprendizado, igual Goiás. Eu não me inscrevi falando assim, ó, eu estou preparado, eu vou para essa prova aqui para brigar por vaga. Eu não tinha real noção em que ponto que eu estava em comparação com os concorrentes. Então, foi meio uma surpresa, né? Eu ter ido tão bem e ter passado, porque eu não tinha muito como comparar como é que eu estava. Então, assim, quando eu vi meu nome, foi um alívio muito grande, porque, assim, por mais que eu não passasse na Cefaz Bahia, sei lá, demorasse de chegar à prova, eu desistisse, eu já tinha conseguido, já tinha conquistado o objetivo, que era passar em um fisco. Então, para mim, estava de bom tamanho. Se eu quisesse parar ali, já poderia parar. Então, por isso foi um alívio muito grande, porque eu poderia continuar o estudo, mas tinha tirado um peso enorme das costas, né, pelo fato de já ter passado em um. Então, assim, a sensação de alegria e de alívio e de satisfação por ter conseguido, né, por ter conseguido montar essa estratégia que deu certo e saber que a gente estava caminhando no caminho certo. Saber que você plantou e colheu os frutos, né? E a Exatamente. sensação da Cefaz Bahia, como foi? Também foi bem parecida, só que com aquela sensação de agora sim, a missão está completamente cumprida. Essa aí foi, o desafio final foi feito, então a gente conseguiu e finalmente pode parar, pode pendurar a caneta. O resultado da objetiva teve uma sensação boa, claro, mas a melhor de todas foi quando deu o resultado da discursiva. Primeiro deu o resultado da objetiva, pelo fato de ter esses rankings, né, eu já sabia que
provavelmente, a não ser que tivesse alguma coisa lá de erro de, sei lá, marcado alguma coisa que não podia lá no gabarito, eu conseguiria passar. Só que na discursiva, sabia que não tinha ido tão bem, então eu até tinha um receio de zerar a prova discursiva e ver todo, assim, de ver esse trabalho pós-editado Você Faz Bahia ter ido por água abaixo. Aí quando saiu o resultado, dos 3 resultados, né, da prova de Santa Catarina, da objetiva da Bahia e a discursiva da Bahia, esse foi o que eu fiquei mais tenso procurando meu nome lá no edital, porque eu realmente não sabia o que esperar. Eu sabia que eu poderia ter zerado a discursiva ou então ter ido mais ou menos para continuar nas vagas. Então, foi nesse aí o alívio foi maior, porque ainda teve esse fator. E aí agora você pretende assumir em qual? Agora eu não sei. Eu sempre tive como objetivo a Cefaz Bahia. Eu não imaginava que eu ia ficar em dúvida, mas a realidade é que quanto mais eu conheço a carreira lá de Santa Catarina, o estado, aí mais eu fico balançado. Então, eu realmente não sei ainda e provavelmente só não vou ter dúvida nenhuma quando eu não puder mais escolher. Então, por enquanto, essa aí é a pergunta de 1 milhão, né? Eu não sei, não. Santa Catarina nomeando primeiro, você assume, experimenta, e depois pode tomar a decisão com um pouco mais de embasamento, né? Com certeza. Mas assim, tá caminhando que talvez os dois chamem mais ou menos no mesmo tempo. Porque a Bahia, quando foi em fevereiro, convocou a gente para poder fazer os exames médicos, entregar a documentação. Quando veio a pandemia, aí suspendeu. Aí há pouco Então, tempo, Santa Catarina nomeou. Né? Então, assim, a Bahia, a qualquer momento volta, né? Acho que quando melhorar um pouquinho a situação aqui da pandemia, capaz de voltar, não sei, né? Não tem ainda muita notícia, mas, assim, os dois estão em abertos ainda. Os certo, dois estão... aí você toma a decisão. E, assim, quando você olha para o seu processo de estudos como um todo, o que você já disse aí que fazer resumos de repente tenha sido um erro, né? Que você acabou modificando e ajustando. A falta de estratégia de prova, você fez uma prova e viu a necessidade disso, ajustou. Tem mais algum outro ponto que você enxerga que você poderia fazer diferente? E qual foi o principal acerto para conseguir essa aprovação aí rápida, né? Acho que os erros principais foram isso mesmo, né? De ter começado com vídeo aula no início, ter feito resumos. Para você ter uma ideia, logo no iniciozinho, como eu falei, né, eu via muito vídeos de aprovados. Aí eu vi que, assim, não tem receita de bolo, claro. Cada um passa de um jeito. Tem gente que prefere vídeo aula, tem gente que prefere PDF, tem gente que faz resumo, tem gente que não faz. Mas eu percebi que se tem algo em comum com quem é aprovado, se tem algo perto de unanimidade, é fazer muitas questões. Aí logo no início, vendo esses vídeos, falei, então tenho que fazer muitas questões, onde é que eu vou arranjar tanta questão? Eu nem sabia que existiam sites de questões. Aí eu cheguei a comprar um livro, assim, sei lá, 1.000 questões da área fiscal, um negócio desse. No tempo que saiu de lá, do que eu comprei, né? Saiu lá dos Correios e chegou lá em casa, foi o tempo que eu descobri o site de questões e resultado. Acho que eu fiz 10 questões desse livro aí, foi muito. E um livro grossão. Foram 2 livros, assim, mais ou menos, ó. Aí, não serviu para nada, né? Foi um erro, nem tanto um erro, porque acabei, no início, né, conseguindo ajustar. Aí eu diria que um dos meus principais acertos foi isso, foi não querer estudar por conta própria, não querer tirar de minha cabeça um método, foi estudar bastante como estudar. Foi saber o que os aprovados faziam. Então, eu pegava e podia testar as técnicas que eles usavam e ver quais delas que se aplicavam a mim. Isso aí eu acho que foi um grande acerto, que eu pude cortar caminhos, né? Eu não precisei bater com a cara na parede antes, com coisa que eu poderia não passar, né? Eu poderia não ter passado, já que são técnicas que não funcionam e tem mais ou menos assim uma, as melhores técnicas, o que os aprovados recomendam. Então, acho que um grande acerto foi esse, foi não ter partido do zero, né? Eu ter aproveitado a experiência de outras pessoas para começar já da maneira certa. E assim, com relação à área de tecnologia da informação, uma área que cresce muito, né, na iniciativa privada e nos concursos também, como é que você enxerga assim a procura por essas vagas, a concorrência? Concursos de área fiscal são muito, extremamente concorridos, mas e na sua área especificamente?
Olha, na minha área, acaba que a concorrência geralmente é um pouquinho menor do que as outras áreas, a área geral, até porque tem uma barreira ali que é um conteúdo imenso de TI. Pelo fato de TI ter uma gama de oportunidades, né? Geralmente tem área de controle, tem TI, tribunal, tem TI, então tem várias oportunidades. Acho que isso acaba pulverizando um pouco quem é da área de TI. Então, a grande maioria não está estudando para fiscal TI, vai muito da época, o que está saindo na época. Então, isso aí acaba ajudando a ter essa pulverização e aí caindo um pouco essa nota de corte em comparação com outras áreas. Então, é isso que eu vejo. É um pouco pulverizado, tem diversas oportunidades, mas não quer dizer que seja fácil, né? Porque cada uma delas tem gente muito bem preparada que tem condições de brigar no nível lá em cima. Certo. E então, qual mensagem você deixa para quem está aqui nos acompanhando, quem é da área de TI também, está tentando estudar, buscando motivação, inspiração? Qual dica você deixa? Primeiro, quem quer estudar para o concurso tem que ter certeza que é isso que você quer. Se você não focar nisso, não se dedicar, você vai ter muito mais dificuldade de onde tirar a motivação. Então, é importantíssimo que você saiba que é isso que você quer, porque é uma caminhada dura, né, árdua, você acaba fazendo renúncias, não é fácil e é um projeto de longo prazo. Então, você tem que estar preparado, você tem que saber que é isso que você quer. Outra coisa importante é você definir qual concurso, qual área que você quer prestar. Porque se você ficar mudando de área, ficar sapateando indo para um lado, indo para o outro, vai acabar perdendo tempo e perdendo a chance de se especializar em uma área e aproveitar as oportunidades dessa área. É importante você definir uma área e estar pronto para quando as oportunidades surgirem. Até porque a maior parte do estudo é no pré-edital. Então, você tem que estudar quando não tem edital na praça, para você estar bem, porque quando sair o edital, vão ter matérias que você não estudou ainda, assuntos que você não estudou. E se esses assuntos forem uma grande parte do seu estudo, aí você não vai fazer um estudo de qualidade no pós-edital. Então, por isso que é importante definir uma área para você estar bem preparado para quando surgir o edital, você focar só no que for surpresa. E, por último, é importantíssimo você se conhecer. Você tem que saber o que lhe motiva, tem que saber por que você está com esse projeto, tem que saber como é que você funciona melhor, você tem que saber como é que as melhores técnicas aplicam a você, quais que são melhores, que você se adapta mais, quais que você não se adapta. E, claro, não descuidar da saúde, sempre continuar praticando exercício, não ficar completamente parado, não tentar estudar de uma forma que seja insustentável. Porque, como eu falei, é longo prazo, então se você ir com muita sede ao pote, pode ser que na hora do edital você não tenha fôlego para dar aquele sprint final. Então é isso aí, é uma caminhada dura, mas que vale muito a pena. Quando você vê seu nome lá no Diário Oficial, você acaba achando que foi leve até a caminhada, porque é uma sensação indescritível. Muito bacana, Luciana. A gente agradece bastante a participação aqui conosco, compartilhar um pouco aí do seu processo de estudos. Muito eficiente, né? Muito bem sucedido. As pessoas gostam de saber o que fizeram aqueles que passaram, né? Então, com certeza vai ajudar muita gente que está aqui nos acompanhando e buscando conhecer um pouquinho da trajetória de gente bem sucedida como você. Eu que agradeço a oportunidade, né, de contar um pouquinho como é que foi a minha trajetória. E é isso. Quem for da área de TI, né, e quiser um acompanhamento mais de perto meu, eu também sou coach aqui no Estratégia. Então, pode entrar em contato, vou ter prazer em ajudar. Muito bacana. Tem aí essa opção a mais, né? Já que você trilhou esse caminho, conheceu bem, implantou as técnicas de estudos, agora você pode também contribuir com quem tem um pouco de dificuldade aí nessa caminhada. Muito bacana. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.